Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. O trabalho de entregador sempre teve seus perigos, mas nunca imaginei que o maior risco não estaria nas ruas, e sim atrás de uma porta fechada. Meu nome é Lucas, e esta é a história de uma entrega que mudou não só a minha vida, mas salvou outras duas. Eu trabalhava com entrega de comida numa cidade pequena do interior há alguns meses. Tinha chegado ali procurando algo temporário, mas acabei ficando mais tempo do que planejava. Morava na casa dos meus tios nesse período, ajudando com algumas despesas, enquanto eles seguiam tentando realizar o sonho de aumentar a família. Havia algo na liberdade desse trabalho, sabe? O fato de estar sozinho a maior parte do tempo, dirigindo por ruas vazias e entregando pedidos para todo tipo de gente. Eu gostava dessa independência, da capacidade de me desconectar um pouco do mundo e simplesmente seguir a rotina. Tinha sido um dia fraco de pedidos e já eram quase 6 da tarde, com o sol começando a desaparecer no horizonte, quando recebi um pedido de uma área mais afastada da cidade. Era um endereço que eu não conhecia, numa dessas áreas rurais afastadas onde raramente recebia pedidos, mas isso não era totalmente incomum. O que me chamou a atenção foi que o pedido foi feito por telefone, coisa que não acontecia há meses. Num mundo onde quase todo mundo usa aplicativo para pedir comida, receber um pedido por ligação era raro, mas acontecia. Anotei o endereço, peguei a comida no restaurante e me preparei para fazer a entrega. A viagem começou tranquila. As ruas estavam vazias, os comércios locais fechando e o vento frio de outono soprava entre as árvores. Eu gostava da tranquilidade dessas noites, aquele momento exato antes de o sol desaparecer e as sombras tomarem conta da paisagem. Após uns 20 minutos de estrada, à medida que me aproximava do endereço, senti um leve calafrio na espinha. Algo no lugar para onde eu estava indo não me agradava. O endereço ficava bem nos arredores da cidade, um lugar onde as casas eram mais espaçadas e as estradas ficavam mais estreitas e escuras. Conforme eu avançava, notei que as casas pareciam mais antigas, mais descuidadas, como se ninguém morasse ali há anos. Os jardins estavam invadidos pelo mato. As janelas estavam quebradas ou cobertas com tábuas, e os poucos carros que vi estavam enferrujados, parados ao lado das calçadas, como se estivessem ali há décadas. Finalmente, cheguei ao endereço. A casa estava no meio do caminho entre o que parecia ser um matagal fechado e uma pequena rua sem saída. Era uma casa velha, com a pintura descascada e uma cerca de madeira quebrada cercando o quintal da frente. Parecia completamente abandonada, mas havia uma luz fraca acesa lá dentro, o que me fez hesitar. Já era tarde, e o que me mantinha ali era minha responsabilidade com o pedido e a necessidade de ganhar a vida. Eu já fiz entregas em lugares mais estranhos, pensei, embora algo no ar me dissesse para ir embora dali. Desliguei o carro e saí, segurando a sacola de comida. Uma rajada de vento frio soprou forte, trazendo um cheiro de terra úmida e mato podre. Caminhei em direção à porta da frente, mas quanto mais eu me aproximava, mais pesado o ar ficava. Eu sentia que estava sendo observado, embora não visse ninguém por perto. Era uma sensação visceral, como se as árvores, as janelas quebradas e até a escuridão estivessem conspirando contra mim. A porta da casa estava em pior estado do que eu imaginava. A madeira estava podre em alguns lugares, e a pintura, que um dia foi branca, tinha se tornado um cinza amarelado sujo. Não tinha campainha, só uma aldrava enferrujada, que rangeu quando a toquei para bater suavemente na porta. O som da batida ecoou no silêncio. Esperei, sentindo meu coração começar a bater mais forte. Não sabia por quê, mas o silêncio que se seguiu foi inquietante. Enquanto esperava, ouvi algo.
Foi só um som, um gemido baixo, como se alguém estivesse sufocando um soluço dentro da casa. Fiquei parado, aguçando os ouvidos, tentando ouvir melhor. O vento tinha parado, deixando a noite num silêncio mortal. Então, ouvi de novo, desta vez mais claro, o choro de uma criança. Eu congelei. O choro era fraco, quase abafado, mas cheio de angústia. Não era o choro de uma criança fazendo birra ou pedindo atenção. Não, isso era algo muito mais sombrio, mais profundo. Era o tipo de choro que só vem de uma dor verdadeira, física ou emocional. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava a sacola de comida e senti uma urgência crescente, uma necessidade de me afastar dali, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que algo estava terrivelmente errado dentro daquela casa. Bati na porta mais uma vez, mais forte desta vez. Após alguns segundos de silêncio tenso, a porta se abriu lentamente, com um rangido sinistro. Fiquei ali, olhando para o interior escuro da casa. Não conseguia ver nada além da entrada, apenas sombras que pareciam se mover. Meu instinto gritava para eu ir embora, mas o choro, aquele maldito choro de criança, continuava ecoando nos meus ouvidos. Algo estava acontecendo lá dentro, algo que eu não podia ignorar. Oi? Tem alguém aí? Chamei, minha voz tremendo mais do que eu gostaria. Não houve resposta, só silêncio. De repente, ouvi o barulho de algo caindo, seguido por um gemido abafado. Minha pele se arrepiou e um frio percorreu minha espinha. Engoli em seco, tentando me acalmar. Eu estava prestes a me virar e voltar para o meu carro quando alguém apareceu na porta. Era um homem alto, corpulento, com uma camiseta encardida e um jeans surrado. Seu rosto estava coberto de suor, apesar do frio, e seus olhos estavam vermelhos, injetados, como se ele não dormisse há dias. Ele me olhou com uma expressão de impaciência, quase hostil. "O que você quer?" Ele perguntou em tom grosso. Levantei a sacola de comida, tentando manter a calma, apesar do medo crescente que tomava conta de mim. Eu vim trazer a entrega, a comida. Minha voz mal saiu. O homem me olhou por um momento, como se não entendesse o que eu estava dizendo. Então, lentamente, estendeu a mão para pegar a sacola. Enquanto ele fazia isso, ouvi outro gemido fraco atrás dele, mais claro desta vez. O homem se virou ligeiramente, deixando uma fresta, e por um breve momento pude ver o interior da casa. Eu vi algo que me deixou congelado. Duas figuras pequenas encolhidas no chão. Crianças, percebi com horror, que pareciam aterrorizadas tentando não fazer barulho. O homem percebeu meu olhar fixo para dentro da casa e imediatamente mudou sua postura. De repente, parou de estender a mão para a comida e deu um passo à frente, como se quisesse bloquear minha visão. Seus olhos, antes hostis, agora brilhavam com uma ameaça clara. Soube, naquele momento, que eu estava em perigo, que algo muito mais sombrio estava acontecendo ali. "Isso não é da sua conta", ele disse em tom baixo e ameaçador. Eu queria dizer algo, qualquer coisa para quebrar o gelo desconfortável, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Senti meu corpo paralisado, meus pés cravados no chão enquanto o medo tomava conta de mim. O homem continuava me encarando, esperando que eu fizesse algo, mas eu não conseguia me mexer. O gemido das crianças ainda ressoava em meus ouvidos. Finalmente, com as mãos trêmulas, entreguei a sacola de comida sem nem pensar em cobrar. O homem a agarrou com um puxão, sem nem olhar para ela. "Tenha uma boa noite", murmurei, recuando lentamente. Me virei e caminhei de volta para o meu carro, mas senti seus olhos cravados nas minhas costas. Não me atrevi a correr, não queria dar a ele um motivo para me perseguir. Mas cada passo parecia uma eternidade. Quando finalmente cheguei ao meu carro e fechei a porta com força, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Antes de ligar o motor, apaguei as luzes do carro. Fiquei sentado ali na escuridão, olhando para a casa. Algo não estava certo, eu sabia,
Tinha sentido desde o momento em que cheguei e agora tinha visto com meus próprios olhos. Mas o que eu podia fazer? Eu não era nada mais do que um entregador. Fiquei no carro pelo que pareceram minutos eternos, com o coração martelando no peito e a mente acelerada, dividido entre o que eu sabia que deveria fazer e o que eu queria fazer. A parte mais racional de mim gritava para eu me afastar dali, dirigir o mais rápido possível e esquecer tudo. Afinal, não era problema meu, não era minha responsabilidade, e a situação era claramente perigosa. No entanto, enquanto eu olhava para a casa através do para-brisa, a lembrança dos gemidos daquelas crianças continuava a me assombrar. Eu poderia ter me convencido de que talvez tivesse imaginado que o cansaço e a atmosfera sombria tinham pregado uma peça em mim. Mas não. Eu sabia o que tinha visto. 2 crianças encolhidas no chão, tentando não ser vistas, tentando não fazer barulho. E o mais perturbador era o medo refletido em seus rostos. Aquele tipo de medo não se finge. Sabia que algo estava errado, terrivelmente errado. Mantive as mãos no volante, apertando-o tanto que meus nós dos dedos ficaram brancos. Meu instinto de sobrevivência me dizia para ir embora. Mas havia algo mais, uma sensação de obrigação que eu não podia ignorar. Sabia que se eu fosse embora, aquelas crianças continuariam presas naquela casa com aquele homem que claramente as tinha aterrorizado. A imagem daqueles pequenos corpos tremendo na escuridão me perseguiria para sempre se eu não fizesse algo. Respirei fundo e tirei o telefone do bolso. Meus dedos tremiam enquanto eu discava 190. À medida que os primeiros toques da chamada soavam, a dúvida me assaltou. E se eu estiver exagerando? E se não for o que eu penso? Mas ao lembrar o olhar do homem e os gemidos fracos, soube que não havia como aquilo ser normal. A atendente respondeu com calma e tentei explicar a situação da melhor maneira possível. Minha voz tremia enquanto contava o que tinha visto e ouvido. A atendente levou minha chamada a sério e me garantiu que enviariam uma viatura o mais rápido possível. Ela pediu que eu ficasse no carro, longe da casa, e que não me aproximasse sob nenhuma circunstância. Fiquei ali, com o telefone ainda na mão, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Sabia que tinha feito a coisa certa, mas agora me encontrava numa tensa espera, com a casa à minha frente, escura e ameaçadora, como se estivesse me observando também. Apesar de estar seguro no meu carro, não podia deixar de sentir que algo estava para acontecer. Cada minuto que passava se tornava mais pesado e o medo crescia dentro de mim. Não apenas pelas crianças, mas também por mim. Não conseguia parar de pensar no homem. Havia algo sombrio em seu olhar, algo perigoso. Eu tive sorte de sair de lá sem que ele me fizesse nada, mas agora que eu havia chamado a polícia, o que aconteceria quando ele descobrisse? Olhei ao redor, na escuridão, procurando sinais de movimento, esperando ver as luzes da polícia. E então eu o vi. O homem havia saído da casa. Não percebi no início, mas lá estava ele, parado na varanda, olhando ao redor como se procurasse algo. Seu corpo se destacava contra a fraca luz da porta aberta e, embora eu não pudesse ver seu rosto de onde estava, sabia que sua expressão não era amigável. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando seu olhar pareceu se fixar no meu carro. Prendi a respiração, torcendo para que ele não se aproximasse. Não tinha certeza se ele havia notado que eu ainda estava ali, mas cada segundo parecia se estender. Meus dedos batiam nervosamente no volante e me vi verificando novamente se as portas estavam bem trancadas. Meus olhos não se desviavam dele, vendo como permanecia imóvel na varanda, observando. Era como se ele estivesse calculando algo. Então, um som rompeu o silêncio. As luzes azuis e vermelhas começaram a piscar ao longe e as sirenes da polícia ficaram audíveis. O homem percebeu imediatamente. Seu corpo ficou tenso e pude vê-lo se virar rapidamente para entrar de volta na casa, fechando a porta com força. Meu coração batia forte,
mas pela primeira vez desde que cheguei, senti um pingo de alívio. A polícia estava chegando. Fiquei sentado no carro, observando enquanto 2 viaturas paravam em frente à casa. 4 policiais desceram e, com firmeza e cautela, se aproximaram da porta. Sabia que não poderia ouvir o que diziam, mas os vi bater na porta e esperar. Os segundos se passaram e, finalmente, o homem abriu. Sua postura havia mudado. Ele parecia nervoso, ansioso. Os policiais conversaram com ele por alguns minutos e, embora eu não pudesse ouvir, algo na forma como eles trocavam olhares me disse que algo não estava certo. Então, um dos policiais apontou para o interior da casa e pude ver o homem começar a se agitar. Seus gestos ficaram mais bruscos e, de repente, ele tentou fechar a porta. Mas os policiais não permitiram. Em questão de segundos, a situação esquentou. Vi os policiais agirem rapidamente, alguns segurando a porta enquanto outros controlavam o homem e o empurravam para a varanda. Ele resistiu, claro, mas não durou muito. Meu estômago revirou enquanto o via ser algemado e levado para uma das viaturas. O homem gritava, xingava, mas as palavras eram incompreensíveis. Minhas mãos tremiam enquanto eu me dava conta de quão perto eu estive de uma situação muito pior. Quando achei que a tensão havia acabado, vi que mais 2 policiais saíram da casa, mas não estavam sozinhos. Atrás deles, vi as 2 crianças, as mesmas que eu tinha visto encolhidas no chão. Os policiais caminhavam com elas de mãos dadas. Estava longe, mas pela forma como os policiais as tratavam com tanto cuidado e alguns movimentos que percebi, entendi que estavam machucadas. Uma das crianças chorava, e mesmo à distância, os soluços angustiantes chegavam até mim, tão sofridos que senti uma pressão no peito. Naquele momento, o alívio que eu sentia desapareceu, substituído por uma sensação de impotência. Ver os policiais levando-as para a ambulância, que tinha chegado logo depois, me deixou com um gosto amargo na boca. Eu não conseguia parar de pensar no que aquelas crianças haviam sofrido. Um dos policiais veio até o meu carro logo depois. Contei tudo o que tinha visto, confirmei meu relato e ele me agradeceu por ter ligado. Disse que sem minha chamada, talvez ninguém nunca soubesse o que estava acontecendo ali. Fiquei no carro até que tudo terminasse, observando enquanto a casa ficava em silêncio e deserta, com apenas o eco da sirene se afastando. Minha mente estava anestesiada. Tudo aconteceu tão rápido e, ainda assim, cada segundo daquela noite pareceu eterno. Passaram-se alguns meses até que eu soubesse o desfecho completo daquela noite. Um dia, na casa dos meus tios, o assunto surgiu no jantar. Foi quando eles me contaram algo que me deixou sem palavras. Aquelas 2 crianças, as que foram resgatadas, tinham sido colocadas temporariamente sob os cuidados de uma família acolhedora, enquanto o processo de adoção seguia. E meus tios, que por anos tentaram adotar sem sucesso, foram selecionados para recebê-las. Naquele momento, tudo se encaixou. Aquelas crianças, que eu ajudei por puro instinto, agora faziam parte da minha família. Às vezes penso em como tudo poderia ter sido diferente. Se eu tivesse ignorado aquele choro, se tivesse simplesmente virado as costas e seguido em frente. Hoje, quando vejo meus primos correndo pelo quintal, finalmente livres do pesadelo que viviam, sei que algumas decisões mudam tudo. E que naquela noite escura eu tomei a decisão certa. Trabalho como entregador numa cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo e a vida alheia vira conversa de esquina. A empresa para a qual trabalho não é dessas famosas de aplicativo. É um negócio local, bem modesto, e eu jamais imaginei no que estava me metendo. Sempre me senti inquieto fazendo entregas de comida à noite. As mesmas ruas que durante o dia fervilhavam de vida, à noite ficavam sombrias e desertas sob a luz fraca dos postes. Meu trabalho era simples,
pegar a comida e entregar. Eu já estava acostumado com o ritmo, rodando por bairros tranquilos, vendo as luzes das casas se acendendo e apagando enquanto as pessoas se acomodavam em suas rotinas noturnas. A maioria dos clientes era gente boa, cumprimentavam da porta ou soltavam um obrigado por trás da máscara. Com o tempo, você começa a reconhecer todo mundo. Cidade pequena é assim mesmo. Você aprende os hábitos de cada um. Aqueles que pedem pizza tarde da noite, as famílias que sempre querem batatas extras, o cara que te dava uma gorjeta se você chegasse sem fazer barulho. Mas claro, sempre tem gente estranha, gente que te deixa desconfortável. Eu evitava alguns bairros, principalmente depois de escurecer. Mas o bairro dela não era violento, só decadente. E o dinheiro era necessário, então eu continuava indo. Foi aí que conheci Elisa. Elisa morava numa parte antiga da cidade, bem ao lado da escola, onde as casas já tinham visto dias bem melhores. Os jardins estavam mal cuidados, abandonados pelos donos. Ela sempre pedia filé com fritas. Sempre. E todas as vezes as instruções eram as mesmas. Bater na porta e esperar que ela saísse. Nada demais, exceto que ela ficava mais tempo na porta. Me convidava para entrar com aquele sorriso estranho grudado no rosto. Um sorriso que parecia completamente vazio. Eu sempre recusava, inventando alguma desculpa de que tinha outras entregas. Havia algo na forma como ela me olhava, como se estivesse me avaliando. Tipo um lobo observando um cordeiro. Uma noite, quando o movimento estava bem fraco, recebi uma notificação. Novo pedido. Filé com fritas para Elisa. Quase rejeitei. O relógio marcava 10h15 da noite e eu já estava cansado. Era um pedido grande, maior que o normal. Eu precisava compensar as gorjetas ruins daquela noite. Então, contra meu melhor julgamento, aceitei a entrega. Fui até o restaurante com o estômago já embrulhado. A rua estava escura e o letreiro luminoso piscante projetava uma sombra inquietante no estacionamento. Até o restaurante parecia mais silencioso que o normal, quase como se toda a cidade estivesse dormindo, exceto eu e Elisa. Peguei o saco de papel pesado, já escorrendo gordura, e fui até a casa dela. A casa de Elisa chamava a atenção do jeito errado no bairro. Era uma construção de 2 andares em ruínas, com tinta descascando e persianas quebradas nas janelas. Imaginei que fosse por causa dos gatos. A luz da varanda mal iluminava os degraus. Quando estacionei na frente da casa, hesitei. Algo naquela casa, naquela noite, parecia diferente, mais escuro, como se estivesse me esperando. Havia sacos de lixo espalhados pela varanda e uma poltrona velha apodrecendo ao lado da porta principal. O lugar era completamente nojento, mas refletia totalmente a mulher que vivia ali dentro. Respirei fundo, tentando me livrar daquela sensação de arrepio que subia pela espinha, e peguei o pedido. Ao subir os degraus da varanda, notei um cheiro azedo no ar, quase como carne podre misturada com outra coisa. Suor, talvez. Não conseguia identificar direito, mas era o tipo de cheiro que arrepia a pele. Bati uma vez, e a porta se abriu sozinha. Era a última coisa que eu queria que acontecesse. Não era a primeira vez que a porta de Elisa ficava destrancada, mas naquela noite ela se abriu para dentro com um rangido lento, como se estivesse me esperando. A escuridão dentro da casa era total. A luz da rua mal penetrava além da soleira, sendo engolida pelas sombras densas. O cheiro agora me atingia mais forte, espesso, rançoso. Elisa, chamei, minha voz soando alta demais no silêncio. Não houve resposta. Dei um passo para dentro, o chão rangendo sob meu peso. Elisa, trouxe sua comida. Eu deveria ter ido embora e sei disso agora, mas naquele momento pensei que talvez ela tivesse caído ou estivesse doente demais para chegar à porta. E apesar de tudo, não ia deixar a comida lá fora. Meus olhos se acostumaram à luz fraca que vinha de algum lugar dentro da casa. O brilho de uma lâmpada piscando ou talvez da televisão.
Mas a sala estava pior do que eu já tinha visto antes. Havia roupas e papéis espalhados pelo chão, potes de comida pela metade, garrafas vazias. Deixei a comida na bancada da cozinha, limpando um pequeno espaço em meio à bagunça. Meus pés quase grudaram no piso, que estava molhado com algo em que eu nem queria pensar. Enquanto me virava para o corredor, vi sombras se movendo no canto da visão, quase como se algo estivesse à espreita, fora do alcance. Naquele ponto, eu estava convencido de que ela estava ferida. Talvez tivesse caído. Elisa! Chamei de novo, desta vez mais urgente. De algum lugar no fundo do corredor, eu ouvi uma voz fraca, quase um sussurro. Aqui. Me ajude. Era a voz dela, mas não soava normal. Era fraca demais, distante demais, quase como se estivesse me chamando do fundo de um poço. Hesitei na entrada do corredor, olhando para a porta da frente, que agora parecia mais distante. Meu coração disparou, cada instinto gritando para eu ir embora. Mas então pensei, e se ela realmente precisasse da minha ajuda? Avancei pelo corredor, as paredes pareciam se fechar ao meu redor. Aquele cheiro agora era insuportável, como uma ferida infectada deixada para apodrecer. Cheguei à porta do quarto entreaberta e a luz piscante filtrava-se de dentro. Empurrei-a devagar. Lá estava ela, deitada na cama, com os lençóis enroscados ao redor do corpo enorme. Elisa. Seu corpo mal coberto, a pele pálida e brilhando de suor. Ela sorriu fracamente, mas não era um sorriso de gratidão. Era outra coisa. Entre, disse com voz espessa e arrastada. Eu preciso de você. Eu congelei. Meu estômago se revirou ainda mais. Havia algo profundamente errado na maneira como ela estava deitada, na forma como me olhava. Dei um passo para trás, meu calcanhar tropeçando na borda do tapete. Ela estava completamente nua, tudo exposto, fazendo sinal com um dedo para que eu me juntasse a ela na cama. Eu trouxe sua comida. Gaguejei, recuando para fora do quarto. Preciso ir. De repente, uma voz cortou o silêncio, baixa e áspera, vindo de trás de mim. Não vá. Ela precisa de você. Virei-me imediatamente. E ali, saindo das sombras de um dos cômodos ao lado, estava um homem. Reconheci na hora. Um morador de rua que eu já tinha visto perambulando pelo centro da cidade. Suas roupas sujas exalavam um fedor azedo. Seu rosto sem barbear. Mas o que mais chamava a atenção era a forma como ele me olhava. Seus olhos arregalados, brilhando com algo maníaco, algo desesperado. Não há muita gente sem teto na nossa pequena cidade, então foi fácil lembrar dele. Mesmo assim, havia algo errado, como se ele estivesse fora de si. Ela precisa que você fique, disse novamente, dando um passo à frente, sua mão suja estendendo-se na minha direção. Você pode ajudá-la. Recuei até o batente da porta, meu pulso martelando nos ouvidos. Não, comecei a dizer, mas ele me interrompeu, sua voz aumentando de tom. Ela está doente, você não vê? Você tem que dar a ela o que ela precisa. Então ele piscou para mim. Senti meu corpo ficar tenso enquanto ele se aproximava. Seus passos eram deliberados, sua respiração entrecortada. Olhei para o quarto, onde Elisa ainda me observava com aquele sorriso estranho, sua mão ainda me chamando. Eu podia sentir as paredes se fechando, o ar ficando mais denso. Aquilo não era apenas um pedido estranho, era algo mais, algo bem mais sombrio e totalmente depravado. Finalmente minhas costas bateram na parede e o peso da situação caiu sobre mim. Eu estava preso. O homem continuava avançando, suas roupas sujas exalavam aquele fedor azedo. Sua respiração era quente e pesada, preenchendo aquele corredor estreito enquanto ele murmurava de novo. Você tem que ajudá-la. Você veio para ajudá-la, não veio? Dá para ela o que ela quer, garoto das entregas. Eu sou apenas o entregador, consegui balbuciar com a garganta seca. Vim deixar a comida e preciso ir. Tenho outras entregas. As entregas podem esperar, rosnou ele, sua voz de repente afiada, cortando o ar opressivo como uma faca. Ele já estava a poucos centímetros de mim.
perto o suficiente para ver as feridas em sua pele, o amarelado em seus olhos, enquanto me examinava como se eu fosse sua presa. Elisa está com fome. Ela estava esperando por você. Dá para ela, cara. E me deixa ver. Atrás de mim, a voz de Elisa ecoou, melosa e doce. Por favor, não vá. Arrastava cada palavra, cada sílaba carregada de um desespero que me fazia estremecer ainda mais. Fica um pouco. Você vai gostar. Nós vamos cuidar de você. Virei a cabeça para ela. Ela tinha se levantado até ficar meio sentada, seu corpo grande e pálido, mal coberto pelo lençol fino, agora enroscado em suas pernas. A luz fraca do quarto refletia o brilho do suor em seu rosto, e pela primeira vez vi a magnitude da sujeira em que ela vivia. A cama estava manchada, e havia um cheiro avassalador de mofo e podridão que parecia emanar de cada canto do quarto. Senti a ânsia subir pela garganta. A mão do homem disparou, agarrando meu braço. Seu aperto era pegajoso, suas unhas sujas cravando em minha pele. Você não pode ir, rosnou, puxando-me em direção ao quarto. Elisa quer que você fique. Não, gritei, finalmente soltando meu braço com toda a força que consegui. O movimento repentino me fez cambalear para trás, meu ombro batendo no batente da porta. Eu não vou ficar, não faço parte disso, se divirtam sozinhos. O rosto do homem se retorceu num rosnado terrível. Seus lábios se curvaram para revelar dentes amarelos e rachados. Você não pode ir, sibilou, sua voz agora baixa e perigosa. Não até que ela tenha o que quer. Dá para ela, maldito. Só faça isso. Eu não queria saber o que isso significava. Virei-me e corri pelo corredor, meus pés batendo no piso gasto enquanto disparava em direção à porta da frente. Atrás de mim, eu podia ouvir os passos pesados do homem, sua respiração ofegante me seguindo enquanto me perseguia. A voz de Elisa me seguia, doentia e cantarolada. Volte, não fuja. Cheguei à porta da frente e a abri com as mãos trêmulas. O ar frio da noite atingiu meu rosto bem quando eu estava prestes a escapar e então senti uma mão que me puxou pela camisa, me arrastando de volta. Virei-me a tempo de ver o homem, com os olhos arregalados, tentando me puxar de volta para dentro da casa. Vamos, cara! Gritou ele com um estouro de desespero. Com um último esforço, consegui me soltar do aperto dele, cambaleando pelos degraus da varanda e correndo em direção ao meu carro. Lutei com as chaves e, finalmente, consegui abrir a porta. Me joguei dentro do carro, fechando e trancando a porta imediatamente. O homem ficou na beira da varanda, sua sombra alongada sob a luz fraca, com os olhos fixos em mim, cheios de uma intensidade louca. Por um momento, nos encaramos, o ar entre nós carregado de tensão. Ele não se mexeu. Simplesmente ficou ali, respirando pesadamente, seu peito subindo e descendo enquanto continuava a me encarar. Então, lentamente, levantou a mão e apontou para mim, seus lábios se curvando. Você vai voltar, disse sua voz, mal audível através da janela fechada do meu carro. Você vai voltar. Não perdi mais um segundo. Liguei o motor e acelerei daquela entrada, os pneus rangendo contra o asfalto enquanto me afastava. Não olhei para trás. Não conseguia. A imagem de Elisa e daquele homem, fosse lá o que estivessem planejando fazer, estava gravada na minha mente. Continuei dirigindo, meus dedos apertando o volante com força, a adrenalina ainda correndo pelas veias. Quando finalmente cheguei ao estacionamento atrás do escritório da empresa, já passava da meia-noite. Senti que podia respirar novamente. Aquele peso opressivo que havia me acompanhado dentro da casa parecia ter se levantado, mas a sensação de desconforto, a sensação de que algo rastejava na parte de trás do meu pescoço, permanecia. Fiquei no carro por um tempo, meu coração finalmente desacelerando, tentando entender o que tinha acontecido. Como eu tinha acabado naquela situação? Já tinha feito entregas lá antes, claro, mas isso era obviamente completamente diferente.
Não era apenas uma velha desconfortável sendo inadequada. Era algo mais, algo sombrio e insidioso. Quem diabos era aquele cara? Peguei meu telefone e liguei para meu chefe, o dono da empresa. Embora fosse tarde, a linha tocou 2 vezes e então uma voz sonolenta a atendeu. Sim, o que foi? Acabei de sair da casa de Elisa, disse, tentando manter minha voz firme, embora ainda estivesse tremendo. Algo muito estranho aconteceu. Acho que ela tem um cara morando com ela. Ele tentou me agarrar e eu mal consegui escapar. Houve uma pausa do outro lado da linha. O que você quer dizer com tem um cara? Não sei quem ele é, disse, agora as palavras saindo atropeladas. Acho que é um mendigo, já o vi pela cidade. Mas ele estava lá e tentou me arrastar de volta para dentro da casa. Disse que eu não podia ir embora. Meu chefe suspirou profundamente. Olha, cara, a Elisa tem alguns problemas, ok? Já tivemos questões com ela antes, mas nada assim. Vou falar com a polícia e ver o que eles querem fazer. Enquanto isso, tira o resto da noite de folga e resolvemos tudo depois. Desliguei, sem me sentir mais tranquilo do que antes. Passei a noite sem dormir, cada som me fazendo pular. Enquanto ficava sentado no carro no escuro, o peso do que tinha acabado de acontecer finalmente caiu sobre mim. Ainda podia sentir o aperto pegajoso daquele homem no meu braço. Ainda podia ouvir a voz perturbadora de Elisa me chamando, pedindo para eu voltar. Eu nem fui direto para casa. Em vez disso, dirigi sem rumo pelas ruas tranquilas da cidade, tentando me livrar da sensação de que estava sendo observado, da sensação de que algo me perseguia. Toda vez que passava por um beco escuro ou uma esquina vazia, meio que esperava ver aquele homem parado ali, esperando por mim. No dia seguinte, voltei ao escritório para falar com meu chefe. Precisava de algum tipo de resposta, uma explicação que fizesse sentido diante da loucura que eu havia experimentado. Quando entrei, meu chefe estava sentado atrás da mesa, com uma aparência bem mais cansada que o normal. Você ouviu alguma coisa da polícia? Perguntei, sentando na frente dele. Ele assentiu devagar, esfregando a nuca. Sim, parece que a Elisa deixou aquele cara ficar com ela por um tempo. Ao que parece, ela o conheceu na cidade há alguns dias e o levou para casa, e eles têm ficado, envolvidos. Envolvidos? Repeti, sentindo o estômago se revirar imediatamente. É, respondeu meu chefe claramente desconfortável. É estranho e está errado, mas são 2 adultos consentindo. Não há muito que a gente possa fazer. A polícia foi falar com eles, mas não prendeu o cara. Tecnicamente, ele não estava fazendo nada ilegal. Balancei a cabeça, tentando processar o que ele estava me dizendo. Então é isso? Nada vai acontecer? Nada ilegal? Ele me tocou, me perseguiu, tentou me arrastar de volta. Meu chefe se recostou na cadeira, me olhando com olhos cansados. Olha, eu entendo, é assustador, mas não há muito que a gente possa fazer. Fica longe dela a partir de agora, certo? Se ela fizer outro pedido, mando outra pessoa. Quanto a prestar queixa, é a sua palavra contra a dos 2. E os 2 estão dizendo que ele nunca te tocou. É o que temos. Eu assenti, mas a sensação de mal-estar ainda me corroía por dentro, recusando-se a desaparecer. Saí do escritório e fui para casa. Pedi demissão na semana seguinte. Eu simplesmente não conseguia mais fazer entregas depois daquilo. Toda vez que recebia um pedido, meu coração disparava. Cada porta escura me lembrava daquela casa. Cada cliente que demorava para atender me fazia reviver aquele corredor apertado, aquele cheiro de podridão, aqueles olhos maníacos me observando. O trabalho que antes era rotina tinha se transformado em gatilho constante de pânico. Não vi mais aquelas 2 pessoas depois daquilo. E se um dia os cruzar na rua, pode ter certeza. Vou atravessar para o outro lado e seguir meu caminho o mais rápido possível, sem olhar para trás. Eu entrego pizzas há quase 2 anos. Não era o plano original, mas paga as contas.
Comecei procurando algo temporário até conseguir um trabalho melhor, mas os meses foram passando e o trabalho foi virando meu sustento principal. O que ninguém te avisa é que, sendo mulher, o trabalho mais comum vira uma luta constante para me proteger. Sou eu, uma mulher de 1,60 m de altura, pesando apenas 50 e poucos quilos, parada ali segurando uma caixa de pizza quase como um escudo. Os clientes de sempre são tranquilos. Na maioria, famílias com crianças, casais de idosos, gente de escritório presa em turnos da noite. Mas aí tem aqueles que ficam esperando ansiosos pela batida na porta, que abrem com muita animação, que ficam me olhando por tempo demais. Aqueles que perguntam meu nome, mesmo sabendo. Aqueles que chegam perto demais quando vão pagar. Eu tento manter a distância, sempre garantindo que fique um espaço entre nós quando a porta se abre. Aprendi esses truques rápido, mas apesar de todos os tipos esquisitos, consegui manter as coisas bastante profissionais. Não houve grandes sustos, nem momentos em que meu instinto gritasse para eu correr. Até alguns dias atrás. Aquilo foi diferente de tudo que já tinha enfrentado. Era uma sexta-feira, começo da tarde. Aquele tipo de turno em que você se deixa levar por uma falsa sensação de segurança. O sol estava brilhando e as estradas estavam livres. Você começa a esquecer o quão rápido as coisas podem mudar. Saí para pegar um pedido quando notei uma picape enorme atrás de mim. Uma daquelas bem altas, com um para-choque de aço que parece feito para atropelar coisas. Um daqueles carros que gritam, não tô nem aí para ninguém na estrada. Tinha os vidros totalmente escuros, e assim que eu vi, meu estômago gelou. No começo, pensei que estavam só impacientes, como a maioria dos caras que dirigem esses carros grandes. Dirigindo muito perto, ansiosos para me ultrapassar. Mas então o motor roncou. A frente da picape avançou, quase tocando a traseira do meu carro pequeno. O sol batia no para-brisa, mas ainda assim pude distinguir os vultos atrás do vidro. Eram dois, inclinados para a frente, como se estivessem se preparando para algo. Tentei manter a calma e tirei um pouco o pé do acelerador, esperando que me ultrapassassem. Mas não o fizeram. Em vez disso, desviaram para o lado, me ultrapassaram naquela pequena estrada de 2 faixas e, em seguida, viraram bruscamente na minha frente, me obrigando a sair para o acostamento. Pisei no freio com força. O cascalho voou por baixo dos pneus enquanto eu lutava para manter o carro na pista. Eles buzinaram, um som alto e debochado, e vi um deles se debruçar pela janela, rindo, olhando direto para o adesivo da pizzaria no meu carro enquanto aceleravam estrada abaixo. Fiquei ali por um momento, com as mãos agarradas ao volante tão forte que meus dedos ficaram brancos. Meu telefone vibrou no porta-copos, provavelmente só o aplicativo avisando que eu tinha outro pedido. Mas eu ainda não me mexi. Olhei para as luzes traseiras desaparecendo, sentindo a adrenalina correndo pelo meu corpo como eletricidade. Não tive tempo para anotar a placa. E mesmo que tivesse, o que eu faria? Ligar para a polícia e dizer que me tiraram da estrada? Duvido que fariam alguma coisa. Então, fiz a única coisa que realmente podia. Respirei fundo e voltei para a estrada. Além disso, quais eram as chances de ver aqueles 2 caras novamente? 2 dias depois, recebi um pedido que mudou tudo. Chegou no final da tarde, quando o sol já começava a se pôr atrás das árvores. O endereço ficava nos arredores da cidade, um lugar que eu nunca tinha visto antes. O que não é incomum, mas algo simplesmente não parecia certo. Talvez fosse o fato de que o endereço estava manuscrito na ficha, não impresso do app como de costume. Quase ninguém mais fazia pedidos assim. Todo mundo usava o aplicativo. Era conveniente. Por que não? E, no entanto, lá estava eu, dirigindo por um trecho de estrada do qual eu só tinha ouvido falar, indo em direção a um cliente que eu não conseguia me livrar da sensação de não querer conhecer. A entrada em si era longa, serpenteando por densas faixas de árvores. Apenas um estreito caminho de terra que se estendia até a mata. Assim que virei,
Senti meu estômago revirar. As árvores eram densas e suas sombras engoliam os últimos raios de luz que restavam, deixando tudo numa escuridão pesada. Os faróis do meu carro mal penetravam na escuridão e tive que diminuir a velocidade quase até parar, só para evitar bater em algum buraco. E foi então que eu o vi. Estacionado na minha frente, ao lado da estrada de terra. Era o mesmo caminhão de 2 dias antes. Meu coração afundou imediatamente. Não havia como confundir. Aquela picape enorme com os vidros totalmente escuros. Simplesmente estava lá, vazia. O caminhão estava ali parado, vazio. Eles deviam estar já na casa me esperando. Parei o carro, meu pulso agora batendo forte nos meus ouvidos. Podia sentir o peso da mata e da situação me apertando por todos os lados. O silêncio era denso, quieto demais. Por um breve momento, pensei em dar ré, virar e simplesmente ir embora. Mas o aluguel estava atrasado e eu já tinha perdido 2 gorjetas essa semana. Precisava desse dinheiro. Decidi ir, mas mantendo o telefone na mão. Ainda assim, eu não queria que vissem meu carro. Então, acabei estacionando atrás de um grupo de árvores, onde meu carro ficaria quase invisível se eles descessem pela estrada de terra. Peguei meu telefone e verifiquei o sinal. Uma barra. Mas pelo menos não estava completamente sem serviço. Deslizei até o número do meu chefe, o polegar pairando sobre o botão de chamada, por precaução. Peguei as pizzas, tranquei o carro e comecei a descer aquele caminho de terra até a casa. Não estava muito longe, talvez uns 200 metros, mas cada passo parecia pesado, como se eu estivesse andando em direção a uma armadilha que ainda não conseguia ver. Tudo ao meu redor estava hiperativo. O ar cheirava a folhas úmidas e madeira podre. E o silêncio era tão denso que eu podia ouvir minha própria respiração, quase alta demais nos meus ouvidos. Quando a casa surgiu entre as árvores, ela era velha. Uma construção velha e decadente, do tipo que parecia ter sido construída ao longo dos anos por alguém que realmente não se importava com a aparência. A varanda afundava no meio. As janelas estavam cobertas de sujeira, o que tornava quase impossível ver o interior. Havia uma cerca que separava a casa do restante da propriedade, e quando me aproximei, notei uma figura sentada na varanda, balançando de um lado para o outro em uma velha cadeira de madeira, apenas me observando. Minha respiração ficou presa na garganta quando o homem se levantou e acenou preguiçosamente. Eu o reconheci imediatamente. Era um dos 2 homens da picape, um dos que riram de mim quando me tiraram da estrada. Ele usava o mesmo boné sujo, a camisa manchada esticada sobre sua figura corpulenta. "Oi!" ele gritou, sua voz atravessando o quintal. "Você é da pizzaria?" Assenti, a garganta apertada demais para responder. Minhas mãos agora segurando as caixas de pizza com tanta força que achei que as esmagaria. Ele sorriu, mostrando os dentes amarelos. "Não pensei que íamos te ver tão cedo novamente." Meu estômago se revirou. O cara desceu da varanda e começou a andar ao redor da casa, desaparecendo da minha vista. Hesitei por um momento, parada ali na frente do portão, sem saber o que fazer. Mas então, o segundo homem da picape saiu dos fundos da casa. Esse era mais alto e mais magro, com aquele mesmo visual sujo, embora ele tenha me cumprimentado como o primeiro. "Desculpa pelo outro dia", ele gritou, se aproximando. "Foi só brincadeira, não era para assustar. Mas fiquei com peso na consciência, sabe?" Ele se aproximou o suficiente para que eu pudesse ver o jeito que ele olhava. Ele não estava arrependido. Estava brincando comigo. "Tenho uma boa gorjeta para você", disse ele, tirando um maço de dinheiro do bolso. "Vem, entra aqui, vou te pagar direitinho." Hesitei, olhando para o meu carro escondido entre as árvores. Meu telefone ainda estava no meu bolso. Eu poderia ligar para o meu chefe e contar o que estava acontecendo. Mas e depois? Alguém chegaria a tempo? O homem fez um gesto para eu me aproximar, o dinheiro ainda na mão. "Relaxa,
A gente não morde, a menos que você queira. Ele riu. Um som baixo e feio que me fez estremecer. Mesmo sabendo que não devia, atravessei o portão, mantendo meus olhos nele o tempo todo. Eu podia sentir o peso das pizzas nas minhas mãos, mas não eram as caixas que pareciam pesadas. Era a sensação de que eu havia cruzado uma linha, uma da qual talvez eu não pudesse voltar. Caminhei em direção à casa, meus passos lentos e deliberados. O homem com o dinheiro continuava sorrindo, me chamando para perto. O outro homem reapareceu na esquina da casa, parado ali com algo nas mãos. Semicerrei os olhos, tentando distinguir o que era na luz cada vez mais fraca. Então percebi o que era. Coleiras grossas e pesadas. E no final delas, 2 cachorros enormes, daqueles de ataque, rosnando e puxando suas coleiras com os olhos fixos em mim. Mostrando os dentes, rosnando tão baixo que eu senti no fundo do meu estômago. O homem que segurava as coleiras sorriu ainda mais e, sem dizer uma palavra, soltou-os. Eu não pensei. Não tive tempo. Simplesmente corri. Os cães estavam em cima de mim em segundos. Os rosnados viraram latidos ferozes enquanto cruzavam o quintal em alta velocidade. Eu podia ouvir os homens rindo atrás de mim, gritando e aplaudindo. Isso era algum tipo de jogo distorcido. Minhas pernas ardiam enquanto eu corria de volta para o portão. O som das patas batendo no chão estava perto demais. Perto demais. E então, em um momento de puro pânico, fiz a única coisa que me veio à cabeça. Joguei as caixas de pizza para trás, por cima do ombro. Os cães se lançaram sobre as caixas, destroçando-as com aqueles rosnados frenéticos. Então, usei essa distração para correr até o portão e voltar correndo para o meu carro. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair as chaves, mas de alguma forma, felizmente, consegui destravar a porta e me enfiar lá dentro. Os pneus derraparam na terra enquanto eu acelerava, a picape e a casa desaparecendo no espelho retrovisor. Só parei de dirigir quando estava de volta à loja. Quando contei ao meu gerente o que havia acontecido, ele ficou pálido e chamou a polícia na hora. Prestamos queixa. A polícia me contou que o nome dele era Augusto e que ele era um problema na cidade há anos, entrando e saindo da cadeia, sempre causando algum tipo de confusão. Levou tempo, mas conseguiram enquadrar ele por ameaça. Não deu em muita coisa, só uma advertência e multa pequena. Mas depois do que aconteceu comigo, as pessoas pararam de tolerar as besteiras dele. A cidade finalmente se voltou contra ele, e as pessoas não hesitaram em chamar a polícia quando ele passava dos limites. Perdi as pizzas daquele pedido. A pizzaria descontou do meu salário. Quanto a mim, eu continuo entregando pizzas. As primeiras semanas foram as piores. Minha mão tremia cada vez que pegava um pedido para lugar isolado, mas precisava do dinheiro, então continuei. Agora, toda vez que chego numa casa desconhecida, eu paro e escuto antes de sair do carro. Verifico o entorno. E, principalmente, eu sempre estaciono já virado para a rua. Sempre com o telefone na mão. Sempre pronta para sair correndo se precisar. Sabe essa coisa de conveniência? Ela tem um lado sedutor. Ela te envolve devagarinho até que você não percebe que está presa. Para mim, depois que fui morar sozinha, isso virou regra. Não que eu fosse preguiçosa, nada disso. Eu só tinha um emprego legal, uma vida social, o pacote completo de alguém com 20 e poucos anos. Mas, se eu pudesse evitar o mundo lá fora, eu com certeza evitava. Eu pagava mais caro em carro de aplicativo, na entrega do mercado, na comida. Tudo só para ficar no meu cantinho. Eu não via como preguiça, era só comodidade. Começou pequeno, um carro de aplicativo aqui, uma compra de mercado ali. Mas assim que eu saquei o quão fácil era pular essas interações chatas do dia a dia, eu me joguei. Eu não precisava pegar fila no caixa, não precisava lidar com o atendente puxando papo, não tinha que bater papo com gente que eu nem conhecia direito. Os aplicativos de entrega viraram meu apoio, minha bengala, e logo eu estava usando eles para tudo.
Não demorou muito para eu mal sair de casa. No começo, eu falava para mim mesma que era só uma fase, tipo um momentinho de reclusão pós-pandemia para relaxar. Afinal, todo mundo ainda estava tentando descobrir como voltar ao normal depois da Covid, né? Ficar em casa parecia seguro. E eu gostava dessa sensação de segurança. Com o tempo, não era mais só sobre evitar o mundo lá fora. Eu comecei a curtir a solidão. Eu mantinha meu trabalho, falava com meus amigos por mensagem e passava a maioria dos fins de semana sozinha, com meu cachorro aninhado no sofá, maratonando série. O tempo sozinha virou meu santuário. Em um fim de semana, eu tinha tudo planejado, isolamento total. Eu ia devorar a última temporada da minha série favorita na Netflix, sem nenhuma distração. Já tinha separado lanches, bebidas, travesseiros e meu cachorro estava no colo. Ia ser perfeito. Só faltava um burrito do meu restaurante mexicano favorito, que ficava logo ali na esquina. Nada demais, só um burrito grande de carnitas com nachos e guacamole para me aguentar a noite toda. Já eram umas 8 da noite. O sol já tinha ido embora. E aquela escuridão confortável tomou conta da minha sala, só com o brilho suave da TV piscando na minha frente. Abri o aplicativo de comida, fiz o pedido e, claro, marquei a opção sem contato. Era um daqueles fins de semana. Zero socialização, zero interrupção, nem mesmo com o entregador. Era só deixar a comida, tirar a foto e vazar. Perfeito. O pedido foi aceito rapidinho e me deram um tempo estimado de 20 minutos. Me ajeitei no sofá, apertei o play na TV e ficava olhando o celular de vez em quando para ver o progresso. Os 20 minutos passaram e nada. Nenhuma batida na porta, nenhuma notificação. Esperei mais 5 minutos, talvez 10. Meu celular vibrou. Finalmente. Era o entregador. Desculpa o atraso. Deu um problema no restaurante, mas não se preocupa, já resolvi e estou a caminho, dizia a mensagem. Senti um alívio, mas vou admitir, alguma coisa naquela situação parecia estranha. Não sei dizer o porquê. Agradeci e lembrei que era um pedido sem contato. Eu não queria ser incomodada, ainda mais porque eu já estava naquele modo, não quero falar com ninguém. Não recebi resposta. Continuei vendo minha série, mas minha atenção não parava quieta. O tempo ia passando, e aquela sensação de desconforto que eu senti antes começou a voltar. Não era só o atraso, era alguma coisa no tom dele, ou a falta de tom. Não foi um desculpa pela espera, ou espero que aproveite. Foi só um seco, estou a caminho. Os faróis de um carro passaram pela janela da sala e me tiraram daquele transe. Coloquei a TV no mudo e fiquei ouvindo os passos de sempre, o barulho da sacola sendo colocada no chão e os passos se afastando. Mas, em vez disso, silêncio. Eu olhava para a porta, sentindo um aperto no peito, uma angústia crescendo. Ele já devia ter ido embora, mas algo o mantinha ali. Pensei em espiar pela janela, mas achei melhor não queria dar bandeira. Em vez disso, peguei o celular e abri a câmera da campainha inteligente. E ele estava lá, simplesmente parado, bem na frente da porta, segurando a sacola sem se mexer, sem bater, só parado. Mas que droga é essa? Eu sussurrei para mim mesma. Ele estava imóvel, olhando reto, como se estivesse esperando alguma coisa. Passaram 5 minutos, depois 10, e ele não mexeu 1 centímetro. Meu coração começou a bater forte. Aquela inquietação virou medo de verdade. Isso não era normal. Eu não queria interagir, mas queria que ele fosse embora. Então escrevi: Ei, é um pedido sem contato. Por favor, é só deixar minha comida aí na porta. Segundos depois, a resposta: Preciso que você saia e pegue. Não posso ir embora até você pegar. Fiquei olhando para o texto, meus dedos começando a tremer. Abri o aplicativo de novo só para ter certeza. Sim, eu tinha selecionado sem contato. Por que ele estava insistindo em me ver? O nó no meu estômago apertou. Só deixa aí,
Eu respondi. Já está pago, você não precisa confirmar nada. Nenhuma resposta. Olhei a câmera da campainha de novo. Dessa vez, ele estava olhando reto para ela. Os olhos dele pareciam vazios. O rosto esticado num sorriso bizarro, forçado. E aí ele falou, você devia sair e pegar. Só quero ter certeza de que você vai receber. A voz dele era chapada, monótona, sem emoção nenhuma. Mas tinha alguma coisa por trás dela, uma coisa sinistra, escondida. Cada instinto no meu corpo gritava para eu ficar lá dentro, trancar a porta e apagar as luzes. Ele não ia embora. Ele estava só esperando, me observando. Escrevi outra mensagem com as mãos tremendo. Eu realmente não quero sair. Por favor, só deixa minha comida. Dessa vez, ele não respondeu por texto. Ele falou direto para a câmera de novo. Vamos lá, eu estou vendo o brilho da sua TV. Vai levar só um segundo. O que você está assistindo? O tom dele tinha mudado. Estava mais casual, como se fôssemos velhos amigos batendo papo. Mas aquelas palavras me deram um arrepio. Há quanto tempo ele estava ali, parado na minha janela? Senti minha respiração travar. Me afastei da porta. O ar dentro do apartamento parecia pesado, sufocante. Até meu cachorro se mexeu no sofá, sentindo a minha tensão. E então ele disse, deu um trabalhão consertar o seu pedido, sabia? Talvez você pudesse pelo menos sair e dizer obrigada. As palavras ficaram no ar, com uma ameaça escondida. Engoli seco, tentando pensar no que fazer. Ele claramente não ia embora sozinho. Mas eu não queria, de jeito nenhum, abrir aquela porta. Eu não queria ver ele pessoalmente. Mas minhas opções estavam acabando. Está bom, eu murmurei para mim mesma. Com as mãos ainda tremendo, destranquei a porta. Abri só uma fresta, o suficiente para ver o rosto dele. Ele tinha um sorriso estranho, forçado, que de perto era ainda pior. Parecia que estava pintado no rosto dele. A pele dele tinha um brilho pálido, doentio, e o cheiro. Meu Deus, o cheiro me atingiu em cheio. Era um cheiro de suor velho, de terra e de alguma coisa podre por baixo. Ele estendeu a sacola para mim, mas não soltou. Senti uma onda de medo me congelar enquanto eu esticava a mão. O aperto dele na sacola parecia ter ficado mais forte. Acho que eu mereço mais que um obrigada, ele disse com a voz meio grudenta. Ele se inclinou para mais perto, os olhos correndo pelo meu rosto. Talvez você pudesse me convidar para entrar. Meu pulso disparou. Forcei um sorriso amarelo, dando um passo para trás e apertando a maçaneta. Não, não posso, eu gaguejei. Meu colega de quarto está muito doente, ninguém pode entrar. Não tinha colega de quarto nenhum. Eu morava sozinha. Mas eu precisava que ele fosse embora. Os olhos dele desviaram por cima do meu ombro na direção da luz da TV lá no fundo. Seu colega de quarto? Ele perguntou, o sorriso sumindo. Que curioso, não vi mais ninguém aqui a noite toda. Eu congelei. O sangue sumiu do meu rosto. Ele não estava só parado na porta. Ele estava vigiando a casa. Enquanto meu coração batia descontrolado, minha pele se arrepiou. Esse homem sabia mais sobre mim do que eu podia imaginar. Isso tinha que acabar. Agora. Desculpa, mas eu preciso voltar para ele. Eu disse com a voz trêmula, mas firme. Por favor, só deixa minha comida. Ele hesitou, apertando os olhos, como se estivesse calculando o próximo passo. E então, num segundo, a mão dele me empurrou para trás com tudo, e ele tentou forçar a entrada. O fedor dele me envolveu, era azedo, podre. Eu gritei, empurrando com toda a força que eu tinha. Ele era muito mais forte do que eu imaginava, as mãos sujas agarrando o batente da porta. Mas não sei como, no puro pânico, eu consegui empurrar ele para fora. A porta bateu com um estrondo e eu tranquei na mesma hora. Meu corpo inteiro tremia enquanto eu me apoiava contra a porta. Fiquei ali horas, ou pelo menos pareceram horas, ouvindo os passos dele descendo as escadas. Corri para a janela a tempo de ver ele indo rápido para o carro, olhando por cima do ombro antes de ir embora. Fiquei perto da porta, esperando o som do carro dele sumir.
Quando finalmente ouvi o motor indo para longe, eu deslizei até o chão, tremendo, com a adrenalina baixando. Meu cachorro, agora percebendo meu desespero, lambeu minha mão. Eu abracei ele com força, tentando controlar minha respiração. Na hora seguinte, eu não me mexi. Fiquei ali, olhando para a porta, tentando me convencer de que tinha acabado, que ele tinha ido embora para sempre. Mas o rosto dele, aquele cheiro, estava tudo gravado na minha mente. O jeito que ele me olhava, como se estivesse me medindo, decidindo o que fazer. Eu me arrepiei, tentando espantar o terror que agora estava enraizado em mim. Finalmente levantei, com as pernas bambas, e peguei meu celular. Eu tinha que denunciar isso. Meus dedos trêmulos abriram o chat de suporte do aplicativo e eu descrevi tudo, desde as mensagens estranhas até a tentativa de invasão. A resposta foi rápida, mas vaga e frustrante. Lamentamos sua experiência. Iniciaremos uma investigação e tomaremos as medidas apropriadas. Isso não era o suficiente para mim. Liguei para a polícia. Eu não sabia se era preciso, mas precisava registrar. A atendente foi educada, mas claramente nem aí. Vamos mandar alguém para pegar sua declaração, ela disse, sem nenhuma urgência na voz. Desliguei, me sentindo completamente impotente. Sentei no sofá, olhando para a TV, incapaz de me concentrar. O burrito e os nachos ainda estavam no chão, perto da porta, intocados. O cheiro da comida se misturou com o cheiro daquele entregador que ainda estava no ar. Senti enjoo. Peguei a sacola e joguei no lixo sem nem pensar. Minha fome tinha desaparecido. Quando o policial chegou, mais ou menos 1 hora depois, eu contei tudo. Ele anotou algumas coisas, fez perguntas, mas também não pareceu muito preocupado. Vamos ficar de olho, ele disse. Mas, sendo sincero, sem uma agressão de fato, é difícil fazer muita coisa. Só fique atenta, tranque as portas e ligue para a gente se algo mais acontecer. Não foi muito reconfortante, mas era alguma coisa. Agradeci e vi ele ir embora, me sentindo tão insegura quanto antes. O resto da noite foi um borrão. Eu não dormi. Como eu poderia? Deixei a câmera da campainha aberta no celular, checando a cada poucos minutos, esperando ver ele parado ali de novo. Mas o corredor permaneceu vazio. A rua, silenciosa. Tentei me distrair vendo a série, mas qualquer barulho lá fora me fazia pular. Qualquer sombra me fazia pensar que ele estava lá, escondido, me olhando. Na manhã seguinte, eu acordei. Devo ter cochilado em algum momento, mas não parecia que eu tinha dormido de verdade. Minha cabeça latejava, meus nervos estavam à flor da pele. Olhei o celular, esperando mais mensagens dele. Nada. Eu não podia ficar presa no medo. Tinha que seguir com a vida, certo? Eu disse a mim mesma que talvez a empresa tivesse feito alguma coisa. Talvez tivessem suspendido a conta dele. Ou talvez ele percebeu que foi longe demais e decidiu sumir. Seja como for, eu não tive mais notícias. Decidi seguir em frente. Por alguns dias as coisas ficaram calmas. Voltei ao trabalho, saí com amigos, tentei esquecer aquele entregador. Mas ainda tinha uma sensação ruim, a sensação de que ele ainda estava por aí, me vigiando. Que ele nunca tinha ido embora de verdade. Toda vez que eu chegava em casa, olhava por cima do ombro, procurando carros estranhos ou gente parada por perto. Toda vez que meu celular vibrava, eu sentia um pico de pânico, esperando que fosse ele de novo. E então, 4 dias depois, eu vi a notificação no meu e-mail. Um remetente desconhecido, um endereço de e-mail estranho, aleatório. Meu estômago gelou. Hesitei antes de abrir. Quando abri, houve um silêncio no texto por um momento, e depois uma única linha. Oi, sou eu. Era ele. Eu congelei olhando para a tela. O sangue sumiu. Logo abaixo, uma nova mensagem chegou. Eu estive pensando em você, ele escreveu. A mensagem assustadoramente casual, como se fôssemos velhos amigos botando o papo em dia.
Você parecia estar gostando daquela série. Eu acabei assistindo também. É muito boa, né? Minha respiração parou. Como ele sabia disso? Ele estava me vigiando de novo. Minhas mãos começaram a tremer. Com a voz quase sumindo, eu digitei: "O que você quer?" Houve uma pausa. E então o tom grudento e arrogante voltou. "Ah, só pensei que a gente podia se encontrar um dia. Quer dizer, parece que a gente se dá bem, gosta das mesmas séries." Eu mal conseguia falar. O horror da situação tinha me paralisado. Para ele, aquilo não foi uma invasão. Para ele, foi uma conversa normal, amigável. Eu fiquei pensando naquela noite. Ele continuou: "Acho que a gente começou com o pé esquerdo. Talvez eu tenha sido um pouco insistente, mas eu só estava fazendo meu trabalho, sabe? Aí fora, entregando comida, as pessoas não dão valor para o esforço que eu faço. Eu me senti doente, o enjoo subindo pela garganta. Eu queria fechar o e-mail, mas estava congelada. Minha mão não se movia. Então, o que você acha?" Ele insistiu. "A gente podia se encontrar, talvez sair para comer alguma coisa. Você ainda gosta de burritos, certo?" Aquilo foi o limite, foi a gota d'água. Eu fechei o notebook com força, meu corpo inteiro tremia. O pânico me inundou, afogando qualquer pensamento. Meus dedos, trêmulos e desajeitados, ligaram para a polícia na mesma hora. Com a voz falhando, expliquei a situação. Eles registraram o caso, mas a resposta foi a mesma. Iam investigar. Disseram que podiam emitir uma ordem de proteção temporária até localizarem o homem. Eles ainda nem tinham encontrado ele. Desliguei, me sentindo completamente indefesa. Eu não podia ficar esperando ele decidir o que fazer. E o próximo passo dele poderia ser aparecer na minha casa de novo. Nos dias seguintes, voltei a ficar em alerta máximo. Fiquei ainda mais reclusa, evitando sair de casa a não ser que fosse obrigatório. Não pedi mais comida, não atendi mais a porta. O mundo lá fora parecia uma ameaça. Cada som era um aviso de que ele podia estar de volta. A polícia passou por lá uma vez, mas ficou claro que não estavam avançando muito. E então, uma noite, aconteceu de novo. Cheguei em casa do trabalho, cansada e estressada. E lá estava, sentado na minha porta, cuidadosamente embalado num saco de papel pardo com meu nome escrito nele. O mesmo pedido de antes: burrito de carnitas, nachos e guacamole. Eu não tinha pedido aquilo. Fiquei olhando para o saco, o medo borbulhando dentro de mim como ácido. Ele estava brincando comigo. Aquilo não era uma entrega, era um recado. Ele sabia onde eu morava, sabia a minha rotina, e agora estava me lembrando daquela noite, me fazendo saber que ele não tinha esquecido e que podia voltar quando quisesse. Desta vez, eu nem toquei na comida, nem cheguei perto. Tranquei a porta e liguei para a polícia na hora, com as mãos tremendo, explicando o que tinha acontecido. Dessa vez, acho que eles levaram a sério. Mandaram alguém para pegar mais declarações e finalmente emitiram uma ordem de proteção. Mas eu não senti que era o suficiente. Como um pedaço de papel ia me proteger daquele homem? Conforme os dias passavam, ele nunca mais voltou pessoalmente. Pelo menos, não que eu tenha visto. De vez em quando, eu recebia uma mensagem de um número estranho ou um e-mail de uma nova conta, perguntando se eu estava gostando da série ou se eu queria sair. Eu reportava todas as vezes, mas a polícia não podia fazer muito. Tenho que admitir, ele era esperto, cuidadoso, sempre se mantendo fora de alcance. Com o tempo, essas mensagens também pararam. Semanas se passaram sem nenhum sinal dele e lentamente eu comecei a relaxar. Talvez ele tenha seguido em frente. Talvez tenha achado outra pessoa para atormentar. Seja como for, estou aliviada que aquele cara sumiu. Mas aquela sensação de segurança que eu tinha, essa nunca mais voltou. Até hoje, toda vez que eu penso em pedir comida, meu estômago revira.